Bom, boa noite a todos. Desculpa o atraso. O bebezinho acordou bem agora. Para quem sabe, conhece, quem já conhece o Miguel, sabe como é que é, né? Então, gente, é o seguinte, vamos dar os recadinhos hoje, mais rapidinho, para a gente não comer muito tempo da nossa expositora. Então, vamos lá. O atendimento fraterno está acontecendo, é só mandar o nome e o telefone para contato@divinomestre.org. Alguém da equipe vai entrar em contato, tá? Então, o serviço está funcionando, pode mandar o nome, o telefone, que tá bem legal. Quem está usando, né, fazendo os atendimentos, está gostando bastante. E também lembrando que a equipe de passista faz a transmissão do passe enquanto está acontecendo aqui a exposição. Então, quem estiver na mesma sintonia aqui na hora das palestras, vai estar recebendo o passe também, tá? É só se concentrar aí com a gente, ficar na mesma vibração todo mundo, que vai ser todo mundo beneficiado. A campanha Acolha uma Família está acontecendo, é de segunda... não está aparecendo para vocês, né? Vou colocar aqui. É de segunda a sexta-feira, segunda, quarta e sexta-feira, das 9 às 12. Pode levar lá na obra social Célio Lemos leite, fraldas, itens de higiene pessoal, alimento não perecível. Agora o cachorro também acordou. Que o pessoal recebe lá e destina para as famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Tá legal? Então, esses são os recadinhos de hoje. E tem também o grupo do WhatsApp. Aí é só apontar a câmera aí para o QR Code. Qualquer coisa pode voltar ao vídeo, que tem um link aí também, que é o grupo público do Divino Mestre, é onde vocês ficam sabendo as palestras, as atividades que vão acontecer, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, então, como vocês já viram aí que eu apertei o botão aqui, o dedo gordo, né? A Luzia vai ser a nossa expositora de hoje, mas antes de eu chamar ela oficialmente aí, eu vou fazer a prece, tá bom? E logo mais a gente já dá início. Bom, então vamos todos nos acalmarmos, vamos relaxar, esvaziar nossa mente, acalmar nossa respiração, para que a gente possa entrar todos numa mesma vibração, numa mesma sintonia, e assim elevar nosso pensamento a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que eles possam estar presente conosco nesse momento de estudo, nesse momento de união, que a gente possa absorver o máximo das informações de hoje e utilizar para o nosso dia a dia, para que a gente continue sempre no caminho do bem, sempre na nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, que assim seja. Bom, então, queria pedir para vocês curtirem, compartilharem com as pessoas que possam se interessar, para que o tema chegue para o máximo de pessoas possíveis, né? O tema de hoje é a comemoração dos mortos. A nossa expositora de hoje, vou chamar ela aqui, é a Luzia Maciel. Deixa eu liberar ela aqui. Boa noite, Luzia, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Leandro. Desculpa o atraso aí para começar. Então é isso. Vou lembrar o pessoal, né, que a gente estava conversando antes aqui, que você está pelo celular, então as perguntas ficam bem pequenininhas aí para você, ou nem aparece, né, não sei como é que é no celular, e então eu vou filtrar aqui as possíveis perguntas, e no final eu
a gente seleciona uma ou duas para responder, dependendo do tempo, né? Por isso que a gente combinou. Então, tá. Então, Luzia, fica à vontade aí, boa noite. Boa noite. Eu volto no final aí para a gente se despedir. Boa noite. Obrigado, Leandro. Então, hoje a nossa conversa é sobre a comemoração dos mortos, que nós chamamos de Dia de Finados, né? E que ela teve origem na Gália Antiga, hoje o nome da França, e que fica no território europeu. E era no dia 1º de novembro que eles celebravam a festa dos espíritos. Não nos cemitérios, porque os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em seus lares, onde os médios, os videntes, falavam com aqueles que haviam partido. Os gauleses acreditavam que os bosques, os pântanos, eram povoados por espíritos errantes. É interessante observar, então, que os gauleses celebravam a festa dos espíritos, enquanto nós choramos quando um afeto, um ser querido parte. Eles faziam festas e nós choramos, ficamos tristes, não é? Bem, é uma forma diferente de encarar esta passagem, a morte. Os gauleses, e mais particularmente os druidas, isso é um ponto interessante que gostaria de estar passando para vocês. Os gauleses, e mais particularmente os druidas, eles cultivavam o druidismo, que era uma avançada filosofia do povo celta. E essa filosofia tinha pontos de contato com o espiritismo, que é, por exemplo, a reencarnação. E Kardec foi um sacerdote druida, vocês lembram disso? Ele era um sacerdote druida na Gália Antiga, que hoje é a França, né? Onde o espiritismo foi codificado exatamente no século XIX. E a outra coisa também interessante a observar que eles falam dos espíritos errantes. Nós sabemos que os espíritos errantes são aqueles que ao partir, ficam no intervalo entre no mundo espiritual para o retorno novamente a uma nova reencarnação. E eles acreditavam que os bosques e os pântanos eram povoados por espíritos errantes, ou seja, eles sentiam que aqueles que partiam continuavam ali perto deles, embora permanecesse no mundo espiritual. Então, dá para a gente perceber que, para eles, o mundo espiritual ou o mundo material era aqui mesmo. Se entrelaçavam, se interpenetravam. Não é? E lá no pântano, eles não podiam, né? Quando o espírito desencarna, nós não conseguimos vê-lo mais com os olhos físicos. Então, eles fazem assim, fazem uma colocação como se no pântano, que tem aquela névoa, que não dá para você enxergar. Você pressente a presença de algo, de alguém ali. Para eles eram aqueles espíritos que já haviam partido, mas não conseguem enxergá-los por causa da névoa. Então, para eles, então, o mundo material e o mundo espiritual é aqui mesmo. Não é lá, é aqui. Só que em uma outra dimensão. É uma coisa interessante para se observar. A relação lá, já como o espiritismo já vem lá dessa época dos druidas. E Kardec foi um sacerdote druida. Mas foi no ano de 998 que o Dia de Finados começou a ser comemorado nos mosteiros beneditinos, na França. E somente no ano de 1915 se tornou uma data oficial. Aqui, para nós, o dia 2 de novembro é marcado como um feriado relacionado à morte. E é comum, nesse dia, intensa visitação nos cemitérios, para visitar os túmulos daqueles que já partiram. Mas este ano, devido à pandemia e para evitar aglomeração, a visita está vedada à população.
as pessoas. Então, vamos fazer como os gauleses, os antigos gauleses da Gália Antiga, que cultuavam os seus mortos em casa, relembrando, vamos fazer como eles, relembrando em casa mesmo os fatos agradáveis vivenciados junto com aqueles que já partiram, não é? E é interessante notar que não importa o dia e nem o lugar para a gente pensar nos nossos afetos, nos nossos queridos que já partiram. Porque os espíritos, eles vêm ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como em outro qualquer, e em qualquer lugar. Então, quando você pensa com carinho, relembra algum fato interessante, alguns momentos vivenciados junto com esse companheiro que já partiu, com essa companheira que já partiu, é uma forma de você estar fazendo uma conexão já com o espírito. E ele se sente querido, ele se sente prestigiado, ele se sente valorizado. Então, sempre que pensarmos nos nossos entes queridos que já partiram, elevemos os nossos pensamentos orando por eles, para que a prece feita de coração, com sentimento, seja um alívio para eles, todos que já retornaram, porque muitos estão ainda, por não saber dessa passagem, não entender o que está acontecendo, muitos deles estão confusos. Então, a oração, o pensamento pautado no otimismo, numa alegria, num pensamento bom, traz um certo alívio, um certo conforto para eles que estão ainda se encontrando no mundo espiritual. A prece acalma o espírito e lhe fala dos nossos sentimentos. Então, é interessante, porque os pensamentos e os sentimentos de amor e gratidão é que valem para eles. Isso traz uma certa leveza, um certo sossego, conforto para eles que já partiram, não é? Principalmente aqueles que têm pouco conhecimento desse processo da passagem, porque muitos nem sabem que já partiram, que já não estão mais nessa dimensão, no plano material. Porque ao cultivarmos pensamentos caridosos em relação aos entes que já partiram para o mundo espiritual, ajudamos a ter uma esperança e forças para prosseguirem firmes em sua jornada de transformação moral. Então, o pensamento que nós tenhamos em relação a eles sempre vai trazer um certo conforto para eles. E se por acaso nós lembrarmos alguns momentos que não foram muito bem resolvidos, seria o caso até de enviar o nosso pedido de perdão ou enviar o nosso perdão, não é? Porque às vezes o espírito está lá pensando, poxa vida, eu não conversei depois de tal acontecimento e fulano pode estar triste comigo. Então, pelo pensamento, eu já vou transmitindo essa mensagem de tranquilidade, de paz, de perdão, de pacificação para esse espírito que muitas vezes está ainda atordoado, sem saber o que realmente está acontecendo com ele. Principalmente aqueles que não têm informação do mundo espiritual, como todos nós, né? Nós estamos numa fase evolutiva que a gente acha que sabe alguma coisinha, mas ainda não passamos, ou não lembramos. Já passamos pelo processo da morte muitas vezes, mas a gente não lembra assim ainda. Tem instintivamente aquele medinho da morte, porque já passamos muitas vezes por esse processo, mas a gente não tem muito concreto ainda. Então, o pensamento e os sentimentos de gratidão são muito gratos para eles, são muito interessantes e dá força para eles. Porque morrer, embora seja natural, não implica negar a gravidade, tanto para aquele que partiu, como para os que ficam. E nós que ficamos, nós choramos sim, mas é de saudades, de pensar até no primeiro momento como é que vai ser ficar sem a presença física dessa pessoa. E nós podemos, então, e devemos vivenciar esse luto, viver esse luto. Nas primeiras semanas, talvez até nos primeiros meses, a gente
Oi, voltou? Voltou? Já. Então, trabalhando os nossos pensamentos no sentido de nos pacificarmos e também vibrar, mandando paz para aqueles que estão encarando o mundo espiritual. Então, a saudade, sim, é claro, mas desespero não, porque as lágrimas de desespero, o comportamento desesperado, com que nós recordamos aquele que partiu, com certeza perturba muito. Ele também, assim como a gente, querendo que ele volte, ele também está querendo retornar. Então, a gente fica assim, criando um bloqueio, uma dificuldade, através do nosso desespero para o outro, que quer seguir em frente ou que quer pensar como vai resolver agora a nova situação que ele se encontra, e fica assim preso a esse pensamento de tristeza intensa, de desespero, que ficam chamando para que ele não vá para frente, para que siga em frente, siga encontre, peça ajuda, orientação para aqueles que também estão no mundo espiritual e que ele consegue perceber. Então, o nosso desespero cai assim como uma comparação com uma chuva de fogo, e nós queremos que eles fiquem bem, não é? Já que nós amamos, então vamos tentar não importunar os nossos entes queridos que já partiram com esse desespero. A saudade, tudo bem, ela até dói, mas não entrar em pânico, arrumar alguma confusão para a própria cabeça e também perturbando o outro. Então, é claro que é sempre uma provação para todos que sofrem a dor da separação. Então, vamos trabalhando isso. Alguns já passaram por essa experiência, que deve ser terrível. Eu lembro da passagem da minha mãe, não é? Embora ela estivesse bem velhinha e já estivesse bem doentinha, para ela foi como que uma libertação. Então, ao invés de ficar choramingando, chorando, lembrar com gratidão por tudo que ela cuidou da gente, a oportunidade da vida que ela nos deu, não é? Mas pensar com respeito, com carinho, com amor. E dessa forma, a dor da perda, ela pode... Não tem como a gente não sentir a dor, mas ela pode ser amenizada pela maneira como nós encaramos essa situação, e a compreensão também que nós estamos desenvolvendo pela doutrina espírita, que a morte ela não existe. E os que se amam prosseguem a se amar na espiritualidade. E dessa forma podemos ajudar as pessoas que desencarnaram, e é bom trabalhar essa pacificação, essa calma, que é bom tanto para quem fica, quanto para aquele que parte, a passar por esse momento doloroso de separação, e que nós sabemos que é temporário. É que nós queremos tanto o aqui e agora, as coisas resolvidas no aqui e agora, que nós costumamos fazer um pouco de tumulto no copo de água, não é? Sofremos um bocadinho, além da necessidade, ou pelo menos não conseguimos lidar muito bem no primeiro momento, mas sempre trabalhando com a gente a necessidade da gente não perturbar o outro, que também está preocupado, também está confuso com a situação que ele está vivendo naquele momento, tá? No processo da desencarnação. Porque, na verdade, nada muda na morte, além da morte, nada muda. Continuamos a ser o que nós somos. Então, se aqui a pessoa era extremamente preocupada, extremamente ansiosa, ela vai continuar preocupada, ansiosa. Então, a necessidade da oração, da calma, para que a gente ajude esse companheiro, esse ser que partiu na frente. Porque, na verdade, a morte, nós sabemos que é a morte do corpo biológico, porque a vida, a essência, essa continua. A vida é eterna, não é? O espírito, então, não morre. Nós, enquanto espíritos, não morremos. Nós só trocamos de roupa. O nosso corpo físico, a cada reencarnação, nós novamente recomeçamos num novo corpo, que é formado lá por ocasião
do papai e da mamãe no nascimento, no processo do nascimento. Todos continuamos a viver para prosseguir o nosso próprio aprimoramento intelectual e moral, tanto no mundo espiritual, no plano espiritual, quanto aqui no plano material, no mundo material. O aperfeiçoamento, ele prossegue em toda parte. Tudo é conquista do espírito que somos. Nada vem esse outro resolve para a gente, porque senão a gente não aprende. E nós estamos aqui no planeta Terra para aprender. O planeta Terra funcionando como escola é onde nós estamos aqui, porque nós estamos desenvolvendo, investindo nos nossos talentos, e todos nós, seres inteligentes, espíritos que somos, somos dotados de talentos, então vamos investir, não vamos enterrar, como na parábola dos talentos, enterrar e para ver o que vai dar, não é? Porque daí, até o pouco que a gente acha que desenvolveu, até isso a gente perde. Então, tudo é conquista do espírito que somos, e ninguém vai fazer por nós. Não nos transformamos em anjos após a morte do corpo biológico, porque a gente observa nos velórios que as pessoas chegam perto daquele que está ali, daquele morto, né, que está ali, e alguns fazem, né, o nome do pai, que é o gestual característico da religião católica, ou então cantam, é um jeito ou outro de manifestar a sua forma de entender a morte. Mas nós passando no processo da morte, ninguém vira anjo, nós continuamos sendo aquilo que nós somos. A morte não é uma passagem para a perfeição. Por isso a gente precisa orar para ajudarmos a eles e a nós, aos que partiram e a nós que ficamos. Nada na natureza dá salto. É um contínuo treinar para viver cada vez melhor resolvida, mais equilibrada consigo mesmo, no relacionamento com as pessoas, não é? Continuamos todos jeitos as leis naturais. Todos nós seguimos a lei da continuidade, a vida continua, só mudou de dimensão. O mundo espiritual não é um mundo de natureza sobrenatural. Não significa que depois que a gente morrer, a gente pode fazer tudo. Que nós estamos limitados pelas leis naturais. Seres encarnados e desencarnados separam-se tão somente por uma questão de densidade da matéria que lhe constitui um invólucro. Ou seja, aqui no corpo, encarnado no corpo físico, concreto, palpável, e no mundo espiritual, o perispírito e o espírito, que nós já não, com os olhos físicos, já não temos a possibilidade de ver, e também devido à nossa pouco desenvolvimento mediúnico, nós também ainda temos dificuldade de perceber, diferente dos gauleses que sentiu a presença dos espíritos errantes, daqueles que haviam partido, né? Ali nos pântanos, ali nos lagos, ali no bosque, como se o mundo espiritual ali estivesse, e está, não é? O espírito desencarnado não possui uma natureza diferente da natureza do homem. Então, não é que porque o espírito morreu que ele se transformou num outro ser de outras... Não, é a mesma natureza do homem, entendendo que o corpo carnal é um simples reflexo da nossa indumentária espiritual. Aquilo que nós somos, nós continuamos a ser e levamos. Então, a necessidade de, enquanto estamos aqui encarnados, trabalharmos as nossas questões de equilíbrio, de ansiedade, de nervosismo, de impaciência, de intolerância. Trabalhar para que a gente não leve para uma outra condição e continue com essa condição, talvez até um pouquinho mais complicado, por se sentir sozinho, por não entender o que está acontecendo, não é? A ideia de que o mundo espiritual seja completamente diverso do mundo material nos induz, ou induz a maioria de nós, a equivocado raciocínio, impedindo que, desde agora, comecemos a viver como seres imortais. Tudo que nós estamos fazendo vai acrescentando de melhoria, de entendimento, para que a gente tenha qualidade de vida.
A qualidade de vida que começa dentro de nós e extrapola para o nosso exterior, e extrapola para o nosso convívio com os outros, tendo uma qualidade de vida mais tranquila, mais prazerosa, mais amigável. Então, e nos torna responsáveis, porque como seres inteligentes somos responsáveis por nós mesmos e que somos os construtores do nosso próprio destino. Não é ninguém vai fazer por nós. Então, caminhe enquanto tendes luz, ou seja, enquanto estamos aqui no mundo encarnado, aqui no mundo material, vamos ver o que nós podemos melhorar, vamos transformar nossos comportamentos ainda desequilibrados e confusos, e vamos estudando, vamos aprendendo, vamos nos relacionando, vamos treinando para que a gente seja uma pessoa melhor resolvida com a gente mesmo. Então, não existe a morte. A morte, nós, espíritos, não morremos. O que acontece é que nós trocamos de roupa. Então, existe apenas vida, que sempre está a se modificar para melhor na busca da perfeição, seja aqui no mundo material, como no mundo espiritual, no plano espiritual. Então, para os nossos afetos que partiram para o mundo espiritual, a melhor conduta é a lembrança das suas virtudes, das suas qualidades, dos seus atos bons, das coisas boas, das suas habilidades, dos momentos de alegria, de convivência que vivemos juntos. Lembrar das coisas boas. E quando tiver alguma coisa ainda mal resolvida, é a hora da gente entender que a inteligência nos permite a transformar, modificar nossos comportamentos, porque quanto mais nós queremos resolver tudo na rompança, no nervosismo, mais nós sofremos e mais fazemos os outros sofrer. Então, é uma conquista da serenidade, da paciência, da tolerância, e para a gente poder também ir em frente um pouco mais sereno. Então, para aqueles amigos que já partiram, ao invés de nós termos aquela preocupação de levarmos flores para os túmulos, tudo bem, respeitamos quem o fazem assim, mas depois vão embora, fica naquele calor, aquelas flores começam a murchar, de repente começa a cheirar mal, dá trabalho para a pessoa da limpeza, não é? Então, que tal, em homenagem aos nossos amigos espirituais que partiram, aos nossos amigos que já partiram, cultivarmos um vasinho de flor e dedicá-lo a esse afeto que partiu, em casa mesmo, e colocá-lo num lugar assim, visível para a gente, e cuidar. E sempre que a gente vê esse vasinho, ou de violeta, ou uma florzinha, uma flor no vasinho, e a gente vai cuidar dele, a gente se lembra com carinho e emite pensamentos de amor, de carinho, de atenção para esse ser que partiu. Essa é a melhor maneira de nós homenagearmos os nossos entes queridos. E também, se por acaso partiu algum com quem nós não tínhamos assim, uma boa relação, é hora da gente depor as armas e pararmos de ficar brigando e pensarmos o que realmente é importante, não é? Ter razão em tudo, ou será que é importante a gente conviver de um jeito mais saudável um com o outro e trazendo mais bem-estar para todos nós, não é? Então, não há necessidade de se ter dinheiro para honrar o afeto, com afeto os nossos mortos, nem absoluta necessidade de nossa presença ao lado deles nas suas tumbas, porque eles não estão lá. Respeitamos quem o faz, quem vai. Mas agora, entendendo que ali é só a carcaça, é só o corpo que está em processo de desintegração, que está ali, eles não estão mais ali. Então, talvez assim, o cuidado com a limpeza do túmulo, mais por uma questão de higiene, do que propriamente pela necessidade de agradar o irmão que desencarnou, porque para ele o que importa é os pensamentos,
o carinho, a atenção que você está emitindo através da sua mente, não é? Espíritos libertos do corpo físico e vivem no mundo espiritual tanto quanto estão ao nosso lado, muitas vezes nos dizendo da sua igual saudade do seu amor. E olha, muitas vezes um amigo, um afeto que está passando por um processo de saúde e o corpo já está debilitado, cansado, já está numa situação de dependência, é muito egoísmo da gente ficar orando para segurar esse espírito. Porque, imagine, o planeta Terra também, além de escola, ele também pode funcionar como um presídio, porque nós estamos aqui presos pela força gravitacional da Terra e não podemos sair daqui, a não ser que seja num aparelho, num foguete, não é? Para ir para outro planeta, para outros espaços. Então, deu um branco aqui que eu estava falando, né? Deixar aquele partir em paz e orar para que ele vá em paz, tranquilo, não fique preocupado com a gente. Que vou deixar meu filho, vou deixar minha filha, vou deixar meu pai, vou deixar minha mãe, eles vão sofrer sem a minha presença. Não, vamos saber que todos nós somos capazes de tomar conta de nós mesmos e queremos que eles também sintam que eles têm essa possibilidade de estar tomando conta deles, já numa outra dimensão, não é? E para nós que ficamos, sempre é bom saber que os entes queridos que já partiram, já desencarnados, quase sempre vêm, aqueles que já partiram antes, quase sempre vêm receber esse afeto que está chegando em retorno ao mundo dos espíritos e o ajuda a se libertar das faixas da matéria densa, não é? Então, não é porque desencarnou, ele está abandonado, porque agora como é que eu vou ajudar? Porque não, a espiritualidade está nos ajudando. E, então, é um trabalho de conexão, de entrosamento. Nós ajudando através da oração, das vibrações de paz, as energias de amor, e enviando, e as vibrações mandando para esse que está partindo, não é? E ao mesmo tempo, confiando que os amigos espirituais estão recebendo esse nosso afeto e cuidando também dele, não é? E orando para que esse afeto consiga perceber a ajuda que está recebendo. Ou então até peça ajuda para se situar melhor no mundo espiritual logo à sua chegada. A morte, ela é natural, é um processo natural. É uma fatalidade do qual nenhum de nós vai escapar, né? Mais cedo ou mais tarde vai chegar a nossa hora. Mas então, se nós já sabemos disso, por que nós sofremos tanto, não é? Então, o que a gente admite é que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, quanto mais nós estivermos apegados com a matéria, voltado para os nossos interesses aqui da Terra, mais nós vamos sofrer nessa separação. Será muito mais difícil essa separação, tanto para a gente que fica, para aquele que também vai estar indo. Ele está no Livro dos Espíritos, na questão 152. Então, é uma questão de trabalharmos o nosso desprendimento e ajudar o outro irmão que está com dificuldade. E talvez ele, observando, porque captando que nós estamos serenos, eles também comecem a se serenar para lidar com a nova situação. E é isso que nos faz sofrer, esse apego, esse excesso de apego, que cria situações extremamente desconfortáveis, onde nós entramos em grande desequilíbrio. Né? Nós, o irmão que parte, a gente que está aqui, que fica, entramos em grande desequilíbrio nos momentos de separação, tanto de quem parte quanto de quem fica. Recentemente, desencarnou uma tia minha e o meu primo, que por acaso também é meu cunhado, porque casou-se com a minha irmã. E a minha irmã, ela estava assim, está ainda num processo que ela não quer nem voltar para a casa onde eles moravam, está na casa da filha. Diz que a dor é terrível e está
chorando, desesperadas. Então, a gente tem mandado recados para ela se serenar, para ela... tudo bem que sinta saudade, fique pensando nos momentos que eles estiveram juntos, mas não com desespero, não com essa falta de confiança em Deus, nesse ser que cuida de tudo, que está no comando de tudo, e falta de confiança, e fica assim naquele desespero, como se a morte fosse um erro que parte da vida, que as pessoas não deviam morrer. Nós temos que encarar isso com mais naturalidade, com mais leveza, não é? Então, esse excesso de apego às pessoas, às coisas, é claro, tudo tem utilidade enquanto estamos aqui, mas nada assim que tenha... Não vamos carregar nada. Aliás, a nossa mala a gente já começa a fazer desde já, e lá dentro não vai nada que possa... Nada de posses, mas vai, sim, dentro da nossa mala, aquilo que nós somos, as nossas conquistas, no sentido dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, de lidar conosco mesmo, não é? Nosso equilíbrio. Então, é isso que nós vamos carregar. Então, já começar a trabalhar desde já isso e também ajudar aqueles que ainda estão nessa sintonia, nessa vibração assim de tortura, de autotortura. Porque a perda é somente física e ela é temporária, embora a gente sofra. É normal, não é? É normal, mas o tempo nos ajuda a lidar com isso. E enquanto isso, vamos vivendo o nosso luto e também orando para aquele irmão que partiu, no sentido de que ele também consiga se serenar, se acomodar e procurar ajuda, quando é o caso. Então, a gente observa aqui ainda que há aqueles que, no dia de finados, se sentam sobre os túmulos dos seus amados ou vão no cemitério e ficam ali, passam o dia e chorando e num desespero e acho que estão fazendo companhia como se aquele espírito estivesse ali, né? Como se, em verdade, nós sabemos que eles não estão mais ali. Mas a pessoa que não tem o conhecimento, ela acha que o espírito está, aquele corpo está, aquele ser está ali encerrado. E se ela fica nesse pensamento, é capaz mesmo dela atrapalhar, principalmente o espírito que não tenha muita lucidez, ficar apegado aos seus despojos. E a gente atrapalha, e não ajuda nem um pouco. E sofremos todos, o que está no mundo desencarnado e nós aqui encarnados. E tem pessoas que gastam verdadeiras fortunas em flores raras, em ornamentações vistosas, decora o túmulo como se essa devesse ser a morada do seu afeto, ou seja, ele não está mais ali, é só a carcaça mesmo, é só o corpo que está já em processo de decomposição, não é? Pelo pensamento, sim, que conta. Tais procedimentos, dessa exterioridade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, tais processos podem condicionar o espírito que se não tiver uma lucidez, uma consciência do que está do processo da morte, fica ali, se mantenha ligado aos seus despojos no túmulo. Ele também fica ali apegado. Então, nós temos que ajudar. A forma de nós homenagearmos os nossos mortos ajudá-los a se desprender, a desapegar, não ficar ali retendo com coisas, com manias, que na verdade é importante só para a gente, porque a gente acha que isso é importante ainda. Mas, na verdade, não é nada. Né? Então, aprendemos na doutrina espírita que a morte não existe. Nossos entes queridos não estão mortos e nem dormem. Imagina ficar dormindo lá esperando o tal do juízo final, mesmo porque o julgamento é a gente que faz da gente mesmo,
na medida em que a gente cai em si dos nossos equívocos, dos nossos percalços, desequilíbrios. Então, somos nós mesmos que vamos nos corrigindo, ou seja, e da mesma maneira que a gente, às vezes, julga o outro, é o jeito que a gente vai julgar a gente mesmo. Então, por isso que a gente precisa aprender a perdoar o outro nas suas dificuldades, assim como nós queremos ser perdoados também nas nossas dificuldades, não é? E todos nós, no mundo espiritual e aqui no mundo material, nós prosseguimos no nosso autoaprimoramento. No mundo é assim, é como se no mundo espiritual fosse as aulas teóricas, embora eles trabalhem muito, tenham jornadas de auxílio, de intercessão pelos espíritos mais arraigados no sofrimento e na matéria ainda, embora no mundo espiritual, ainda porque é pelo pensamento, não é? Então, nós, aqui no planeta Terra, é como se aqui fosse um laboratório, o lugar da prática, onde nós vamos colocar em prática tudo aquilo que esperamos ter aprendido, não é? Esse lá e cá, nós estamos em constante desenvolvimento e aprimoramento dos nossos talentos, das nossas habilidades, daquilo que nós precisamos aprender para partir rumo à nossa destinação, que é a perfeição relativa, é claro, né? Construindo e reformulando o mundo íntimo nosso e também permitindo que o outro também consiga ter paz para começar a ponderar sobre si mesmo e disciplinando as nossas emoções e também permitindo que o outro se discipline nas suas emoções. Essa é a conexão que nós vamos fazer, nos ajudando assim mutuamente, ou nos atrapalhando mutuamente se nós ficarmos só no desespero e achando que nós não vamos dar conta mais da ausência daquele ente que partiu. E saber que nós continuamos a nos amar. E o amor é desprendimento, é desapego, não é? O amor não machuca, não fere, não é aquela coisa que impede o outro de ir em frente, que impede o outro de ousar. Então, é hora de nos curvarmos à sabedoria da lei divina, orarmos e confiarmos que este é o processo da nossa evolução. E é perfeito. E confiarmos, acreditarmos. E então, como não sei se vai dar tempo, mas tem antes de colocar a conclusão, tem uma história que é chamada de Partidas e Chegadas por Henry Sobel. Fala assim: quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro indo, sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evapora, apenas não o podemos mais ver porque ele vai se distanciando no horizonte. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente.
O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais se necessita. E é assim, no mesmo instante que dizemos, já se foi, no além alguém dirá, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por se desfazer daquilo que se julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser uma partida, para outros é uma chegada. Assim, um dia, todos nós partiremos como seres imortais que somos ao encontro daquele que nos criou. É interessante essa história, porque é assim, nós pensamos que a morte é a desintegração, o sumiço, quando, na verdade, é só mudar de dimensão. Para nós que estamos aqui, é como vamos perdendo a visão, seguindo o mar e o alto mar, e para o outro, para o mundo desencarnado, quando avista o veleiro, lá vem o irmão voltando. Então, vamos guardar em nós essa imagem poética, esse pensamento poético, na idas e vindas. A vida é assim. E nessas indas e vindas nós estamos aprendendo, nós estamos treinando, nós estamos conquistando o nosso bem-estar, a nossa felicidade, não é? Então, como conclusão, a existência humana é apenas um momento na vida eterna. O grande problema é que nós, os homens, pretendemos fazer desses momentos uma eternidade, apegando-nos às paixões e interesses do mundo material, interesses do cuidados excessivos e únicos dirigidos ao corpo físico, distraídos das finalidades de aprendizado e renovação da jornada terrestre. Por isso, por causa desses nossos apegos, é que nós nos desajustamos diante da morte. Mas é importante, então, considerar que a morte não desfaz as ligações afetivas. O amor é a força de gravidade do espírito que somos. Os que se amam legitimamente permanecem ligados para sempre. O amor e a sabedoria são patrimônios inalienáveis e sustentam a nossa felicidade aonde estivermos, de acordo com o livro Endereço Certo, do Richard Simonetti. Porque morrer não é o fim, é o recomeço. A vida é uma só, mas nós temos sucessivas reencarnações de aprendizagem, de idas e vindas, até que cheguemos à perfeição relativa. E assim, nós deixamos esta imagem da história da idas e chegadas para a gente estar refletindo, tá bom? Leandro, tem alguma colocação, alguma coisa que eu possa responder ou que possamos ouvir? Ou tudo bem? Posso partir para a oração final? Oi, Luzia. Tem alguns comentários aqui, né? A Elisete colocou aqui, comemorar ou homenagear os mortos ou vivos. O ideal não seria viver de forma harmoniosa com todos aqui e agora? E orar sempre por aqueles que estão e não estão mais fisicamente aqui? Sim, enquanto em vida, nós temos que demonstrar o nosso amor. A gente tem uma dificuldade de demonstrar amor, dizer para as pessoas com quem nós estamos convivendo o quanto ela é importante, o quanto ela é querida, o quanto ela é amada. E às vezes a gente tranca isso dentro da gente, não fala, e depois, quando a pessoa parte, daí nós ficamos nesse sofrimento. Então vamos aproveitar enquanto estamos juntos, não é? Para dizer do nosso amor, da nossa camaradagem. A Marisa fez um comentário também que é legal. Após a morte do corpo físico, levamos conosco nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, que eles sejam os melhores nessa encarnação.
a reforma íntima começa no berço e continua em outras passagens. A morte é um até breve. Sim, Né? sim, é só um flash na eternidade. Exato. Idas e vindas. É isso. Tá certo. Se Então, quiser encerrar, acho que esses foram os. Tiveram mais alguns comentários, vamos ver aqui da Helena. Por isso que devemos amar o próximo como a nós mesmos, pois essa é a principal bagagem para a nossa evolução espiritual. Fazer o bem sem ver a quem, ajudar todos os dias os que precisam de nosso conforto e carinho. com certeza. São comentários que foram surgindo durante a sua exposição. Que legal. Você sabe que quando é bom a gente tomar conhecimento que quando nós ferimos o outro, indiretamente nós estamos ferindo a nós mesmos, não é? Então, por isso é bom a gente trabalhar essa nossa camaradagem, a amizade, o respeito, e fazermos para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. E já desenvolvendo desde já essa irmandade, essa fraternidade, essa solidariedade que nós queremos receber do outro, não é? Aqui, ó, a Elisete contribuiu com mais uma parte do poema que você estava lendo. Ó. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. É verdade, é isso mesmo. Essa parte é muito linda. É isso que o poema trouxe para a gente. Idas e vindas, partidas e chegadas. Tá? Ela coloca aqui, partidas e chegadas de Richard Simonetti. Isso. É isso, o pessoal participou bastante, gostaram muito, foi muito legal. Um tema bem relevante agora que está chegando finados, né? Pensarmos no processo da morte com mais leveza, não é? Sem tanto sofrimento. Faz bem, né, pensar assim até. E olha, você sabe que quando um afeto parte, é porque às vezes a gente cria uma situação de dependência tão grande que um impede o outro de viver naquele apego. Então, às vezes, a vida faz parte do nosso processo de aprender, que às vezes a gente precisa ficar sozinho, ou o outro precisa ficar sozinho, para a gente desenvolver, não esperar que o outro faça pela gente. Porque a tendência é assim, é deixar o outro resolver as nossas questões, quando isso é responsabilidade pessoal. Claro. Eu acho que quando a ficha cai, né, e a pessoa deixa o outro partir em paz, acontece o bem simultâneo, né, o bem mútuo, né, a pessoa vai e a pessoa faz isso que você falou, aprende a se virar sozinha e tal. É isso, então, aquela situação de dependência, né? É uma outra visão, né? Por isso que é legal, eu gosto muito do espiritismo por conta disso. Ele dá uma outra perspectiva, né? Não é só, morreu, chorando, vamos ficar chorando e tal. E agora o que eu vou fazer da minha vida? É claro que é difícil, mas a gente acostuma com tudo, aprende com tudo, é desse jeito, é no desafio que a gente aprende. Não estamos no nível ainda de encarar com alegria, né? Mas tentar com um pouco mais de leveza, mas ainda faz parte. Nós estamos muito próximos do nosso início de evolução, não é? Muito pezão no chão, muito material na mão ainda. Mas, aos poucos, vamos dando a importância devida, adequada às situações que a gente vai vivendo e tudo com o objetivo de aprender, tudo com o objetivo de evoluir. Legal, Luzia. Eu vou te convidar, então, para fazer a prece de encerramento e se despedir do pessoal aí. Muito obrigado, pessoal, que ficou com a gente até agora. Vou deixar você aí para você fazer a prece de encerramento, tá bom? Tudo bem, tá certo. A minha oração é bem curtinha. Que nós estejamos todos na paz de Jesus. Ele disse, a minha paz eu vos dou, que então estejamos na paz, peguemos a paz de Jesus e incorporemos em nós, seguindo as suas orientações de amor, nos comportando de forma ética e amorosa, conosco mesmos e com os outros, para tornar a nossa vida mais leve e a vida do outro também mais leve, mais prazerosa e proveitosa
para todos nós, mais construtiva. Estejamos reflexivos sobre o sentido da vida e fiquemos em paz. Assim seja. Boa noite a todos, grata pela paciência de vocês me ouvirem e que a gente possa, então, estar pensando com carinho o que nós estamos fazendo aqui e por que passamos pelos desafios. Muito obrigado de novo, Luzia. Até a próxima. Obrigado, agradeço. Pessoal. Domingo às 9h30 tem a próxima palestra. Fiquem ligados aí. A gente espera todo mundo lá com a gente no domingo, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo para todos.